Deus abençoe a sua semana, que seja uma semana gloriosa em o nome de Jesus. Estamos aqui mais uma segunda-feira, compartilhando um devocional, profetizando sobre a sua vida coisas boas. E eu creio que Deus vai te abençoar muito. Não se esquecendo que é muito importante o seu like, o seu compartilhamento e, claro, você ativar as notificações para que você fique antenado no que está acontecendo aqui no canal. E eu quero trazer algo que Deus colocou no meu coração esses dias, até aqui na igreja local eu trouxe uma mensagem, eu vou tentar ser o mais breve possível, que mexeu muito o meu coração. O tema da mensagem é o choro que moveu o coração de Deus. A Bíblia vai dizer sobre um homem que estava enfermo chamado Ezequias. No livro de Isaías, capítulo 38, a partir do versículo 1 diz assim, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O recado era claro, ele ia morrer, estava com uma doença mortal, ok? E mesmo ele já ter sido usado como homem de Deus, ele não gostava da idolatria, dos costumes pagãos da época, ele abominava essas coisas, mesmo assim, como qualquer ser humano, corre o risco de ter um agravante em qualquer área da sua vida. E no caso dele foi a saúde. E aí o profeta na época apareceu e falou, olha, põe em ordem a tua casa porque você não vai viver não, você vai morrer. Hoje as pessoas esperam muito por aqueles recados que massageiam o ego, né? Por palavras que, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai abrir porta, vai prosperar. Claro, quem é que não gosta de ouvir palavras assim? Mas às vezes a boa palavra é aquela que nos corrige mesmo. A Bíblia diz que o pai repreende o filho que ama. Assim é Deus conosco, assim sou eu como pai com os meus filhos, entende? Tenho 3 filhos e quando é necessário eu preciso repreendê-los. Até para que sirva de ensinamento. E às vezes tem repreensão que ela é dura, pessoal. Ela incomoda. Você não consegue deitar, colocar a cabeça no travesseiro enquanto não resolver aquela situação. E foi o caso de Ezequias. Só que a Bíblia não diz que em nenhum momento ele reclamou, questionou, brigou com o profeta. Pelo contrário. Quando ele recebeu esse recado, essa direção de Deus para a vida dele, qual que foi a atitude dele? Vamos lá. Versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Então a atitude dele foi correta. Ele entendeu o recado que era para ele, virou o rosto para a parede e falou com Deus. E disse, Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Eu costumo dizer que não é tão fácil você chorar assim, principalmente quando você está orando. Mas é muito bom quando você se quebranta. No caso aqui, a Bíblia fala que ele chorou muitíssimo. Eu não acredito que o choro dele foi de 10 segundos, depois começou a oração, 20 segundos depois, eu acredito que ele ficou muito tempo ali rasgando o coração. Até acontecer aquele quebrantamento, até ele derramar a alma dele, para que Deus pudesse ouvir a oração dele. Tanto que faz sentido o que eu estou te falando, porque olha só o próximo versículo que a Bíblia vai dizer, versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi, Deus está falando que ouvi a tua oração e vi as suas lágrimas. E eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Vamos ser sinceros, para quem estava prestes a morrer, mais 15 anos de vida, que notícia maravilhosa. Mas não foi por acaso. Ele recebeu aquela repreensão. Ele entendeu que era para ele. Ele sabia que para colocar a casa em ordem, ele ia ter que rasgar a alma diante do Senhor, rasgar o coração, e foi o que ele fez. Eu não acredito que foi uma oração de 10, 15, 30 segundos, não. Foi muito tempo, eu acredito. Tanto que a Bíblia diz que Deus ouviu a oração dele e viu as lágrimas dele. Então Deus estava presenciando toda aquela cena. Naquele momento que a pessoa está orando, Deus sabe se ela é sincera ou não. Deus sabe se ela está querendo chamar a atenção ou não. Se a oração dela é de arrependimento, de quebrantamento, de busca por perdão pelos pecados, Deus sabe. E de fato, aquela oração e aquelas lágrimas é para que a casa dele fosse colocada em ordem. Eu não sei qual que é a área da sua vida que você precisa colocar em ordem, mas Deus já está deixando bem claro que essa semana a gente precisa se quebrantar. Que essa semana a gente precisa rasgar o nosso coração.
gastar, investir o nosso tempo a sós com Deus. Essa atitude dele virar o rosto para a parede, não é porque ele não queria que ninguém ouvisse. Ele estava mostrando agora é a minha oportunidade. Só eu e Deus. Só eu e o Senhor. Você precisa fazer isso. Tem algum espaço aí na sua casa? Onde você está assistindo esse vídeo agora? Tem algum lugarzinho aí? Faça isso agora. Quebrante-se diante do Senhor. Rasgue o seu coração. Invista o seu tempo em Deus. Até que, de fato, Deus ouça o teu clamor e veja as suas lágrimas. E qual que vai ser a recompensa? Talvez para você é anos de vida. Talvez para você é o seu milagre. Talvez é a restauração do seu casamento, não sei. Mas não é qualquer oração. É a oração. É gastar o seu tempo a sós com Deus. A Bíblia vai dizer que aquele que busca a Deus no secreto, Deus que vê o que está em secreto, o recompensará publicamente. Então o que você faz no oculto, a sós com Deus, Deus vai ter o prazer de te abençoar e que a sua vida seja notória, um testemunho para todos aqueles que te acompanham. Talvez vai ser testemunho a sua vida para a sua família, para o seu casamento, para os seus vizinhos, para os seus amigos, eu não sei. Mas essa palavra veio como um alerta para nós hoje. Deus quer que você coloque a sua vida em ordem. Deus quer que eu coloque a minha vida em ordem. Tudo depende da atitude do meu coração. Tudo depende de como você vai se dedicar agora. Isso é um alerta de Deus para mim e para você. Ezequias entendeu. Ele buscou, se derramou, se quebrantou e Deus o abençoou. Que Deus atenda as suas orações nessa semana. Que de fato, tudo que você fizer diante de Deus, a recompensa venha com a graça dele. Amém? Como de praxe, deixa aí o seu pedido de oração nos comentários. Vamos apresentar a Deus e declarar que essa semana vai ser uma semana de quebrantamento espiritual em nome de Jesus. Tá bom? Feche teus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigado. Esse momento é oportuno, nós te agradecemos e declaramos que essa semana, Pai, tem que ser uma semana diferente. Tem que ser uma semana de quebrantamento, uma semana de arrependimento, uma semana que nós vamos ter o prazer de derramar nossa alma, Senhor. Limpa os nossos olhos, o nosso coração. Tira de nós, Senhor, tudo que não te agrada. Tira de nós, meu Pai, tudo aquilo que não provém da Tua palavra. Meu Deus, ajuda essa pessoa a ficar sós com o Senhor. E o Senhor, Espírito Santo, é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. Isso é verdade. Então quebranta, Pai, quebranta o nosso interior. Tira de nós tudo que não provém de Ti. Pai, nós quebramos agora toda influência negativa, tudo aquilo que não é do Senhor, tudo aquilo que não provém do Teu altar. Nós repreendemos e amaldiçoamos toda ação maligna, tudo que é contrário ao Senhor. Meu Deus, apresenta os pedidos de oração pela saúde, pelos matrimônios, pela vida financeira, por causas da justiça, por tudo, Pai. Tudo nós apresentamos a Ti sem interesse algum, mas sabendo que o Senhor é aquele que nos atende, sabendo que é o Senhor que nos recompensa. Então, Pai, nós derramamos o nosso coração diante de Ti. Declaramos que essa semana será uma semana muito sensível à voz do Teu Espírito. Eu abençoo o Teu povo, eu abençoo todas as áreas que estão sendo colocadas diante do Senhor. E isto é para a Tua honra, meu Deus. Isto é para a Tua glória. Em nome de Jesus, todo cativeiro, toda ação das trevas seja quebrada e desfeita da vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado. Eu abençoo os Teus servos. Eu abençoo todos aqueles que oraram com fé. E eu declaro, meu Pai, uma semana mais que especial, uma semana totalmente sensível à voz da Tua chamada, do Teu Espírito, e que eles possam, de fato, sair desse devocional com o coração totalmente quebrantado. Eu abençoo a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então tá certo, Deus te abençoe, tá bom? Uma ótima semana e que, de fato, o Senhor possa ter acesso ao seu coração de uma forma sobrenatural. Não se esqueça de compartilhar e até a próxima, em nome de Jesus. Um abraço.